Olá, tudo bem? Que bom, mais um dia aqui, mais um vídeo aqui no nosso canal. Saúde, paz e graça para você, os seus. Hoje nós vamos falar sobre própolis. Conhece o própolis? Já ouviu falar do própolis? Sabe o que é? Como é produzido? Quais os benefícios? Como utilizar? Para que utilizar? Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre o própolis. Então, as abelhas, eles produzem muitos produtos. Tudo que a abelha produz, nós conseguimos aproveitar. Tá? Então vamos lá, a abelha produz cera, com cera, as mulheres amam a cera aí para fazer depilação, tá? Tem artesanato também, que o pessoal faz, vela e outras coisas mais com a cera da abelha, e também tem algumas funções terapêuticas. Nós temos também a geleia real que as abelhas produzem. Geleia real é o alimento dos filhotes. A geleia real tem muitos hormônios, principalmente de crescimento. Então é excelente para os filhotes na fase de crescimento. E também a geleia real é o alimento principal da abelha rainha. Tá? Então as abelhas operárias, enquanto elas estão na fase de larvas, elas comem a geleia real. Mas depois elas comem mel como fonte de energia. E não comem mais geleia real. Aí a abelha rainha continua comendo geleia real. Por isso ela é maior, por causa dos hormônios de crescimento. Ela bota muitos ovos por dia e ela vive em mais de 3 anos, em contraste com a abelha operária que vive seus 45 dias. Tá? Outro produto que a abelha fabrica, o pólen. O pólen é um alimento proteico, também tem vitaminas e minerais, mas é muito concentrado em proteína, aminoácidos. Né? O pólen, por exemplo, tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Dizem aí que são 8 aminoácidos essenciais, mas ele tem mais de 22 tipos de aminoácidos. Tá? O pólen é um alimento completíssimo em proteína, excelente para um bom funcionamento cerebral. Mas nós não vamos falar hoje sobre pólen, nós vamos falar hoje sobre própolis. O que é a própolis? A própolis é uma resina, por isso é a própolis, não o própolis, tá? Nós chamamos de o própolis porque é o extrato da própolis. Então, às vezes a gente fala, você tem o própolis aí, mas o nome correto é a própolis, tá? Que é a resina extraída das árvores, a abelha extrai essa resina das árvores, de plantas, e com essa resina que ela extrai, ela fabrica uma outra resina chamada resina própolis. Essa resina própolis, a abelha usa para proteger a colmeia contra fungos, contra vírus, contra bactérias. Vamos pensar numa situação. Entrou um rato na colmeia, está fazendo a maior bagunça. As abelhas vão atacar esse rato, matar ele de ferroadas. E aí, então, para esse rato não apodrecer ali dentro e gerar toda uma situação contaminante para a colmeia, o que as abelhas fazem? Vai lá nas árvores, tira a resina, fabrica a própolis, envolve o ratinho todo nessa resina própolis, assim ele vai ficar ali e não vai contaminar a colmeia. Como que os apicultores fazem para poder extrair a resina própolis? Eles fazem umas caixas de abelhas com umas gretinhas na caixa, e isso estimula a abelha a tampar essas gretinhas com própolis, com resina própolis. Aí depois que está feito, eles vêm, tira aquela barrinha de própolis que a abelha fez para tampar a colmeia, para proteger a colmeia, e aí então elas começam a fabricar mais resina. Eles pegam essa resina, deixam curtir no álcool de cereais, tá? Para extrair as propriedades anti-inflamatórias e antibióticas da resina própolis. O padrão que normalmente os entrepostos usam para fabricar o extrato de própolis é deixar o extrato de própolis numa concentração de 11% de extrato seco mínimo. Acho que não vai dar para enxergar, mas aqui está escrito extrato seco mínimo 11%. Não vai dar para enxergar aí. O que isso quer dizer? Quer dizer que naquele líquido de álcool, 11% daquilo é só extrato de própolis, é só componentes do própolis, tá? Deixa eu ver nesse outro produto aqui se tem
concentração aqui para a gente mostrar, que dê para enxergar. Enfim, pessoal, não está dando para enxergar aqui, mas se você quiser, vem aqui na nossa loja, nós vamos te mostrar que tem 11% na maioria dos extratos de própolis. Tá? Existe concentrações variadas, mas no geral, quase todos os entrepostos usam padrão 11% de extrato seco mínimo padronizado. Tá? Existem variedades de própolis. Por exemplo, você já deve ter visto o própolis normal em algumas farmácias, o própolis verde, e em alguns casos tem o própolis vermelho também. Por que muda o própolis? Depende de qual árvore predominante a abelha extraiu a resina. Nós falamos predominante porque não tem como você garantir que ela extraiu só daquela planta específica, mas tem como você garantir que foi extraído na predominante daquela planta. Tipo, mais de 70% é daquela planta em específica. Por exemplo, nós temos esse extrato de própolis aqui. Não estou fazendo propaganda da marca, não estou ganhando dinheiro para fazer, mas nós temos esse daqui, marca Apsflora, da caixinha vermelha. Esse é o própolis normal, não é o própolis vermelho, tá? É o própolis normal. Por que normal? Porque não tem uma árvore predominante, não tem uma planta predominante que a abelha extraiu a resina para fabricar a própolis. Foi de qualquer árvore que ela achou interessante na floresta, tá? É própolis, é puro, mas não tem uma árvore predominante. Não existe muitas pesquisas científicas em cima desse produto. É um produto eficaz, combate vírus, fungos e bactérias do mesmo jeito, mas não tem muitas pesquisas em cima. Tá? Depois nós temos, depois desse, esse é 11%. Nós temos o extrato de própolis, da própolis verde. Extrato de própolis verde. Tenho essa marca, Vida Natural, 30 ml. Tenho da Apsflora, 30 ml também, a caixinha maior, porque uma é de vidro e tem um bulbo conta-gota. Mas os dois são 30 ml. Tenho esse também, o aquoso, e tenho esse própolis 70, que eu já vou explicar a diferença. O própolis verde é a mesma coisa, colocou 300 gramas lá em média para 1 litro de água, de álcool, perdão, fez o extrato, extraiu o extrato, então você tem a resina do própolis verde. A própolis verde, por que é chamada de própolis verde? Porque as abelhas extraem na predominância a resina do alecrim do campo. O alecrim do campo dá um extrato de coloração verde, escura, bem escura. Por isso eles chamam de própolis verde. Tá? Pode ir numa plantação, num campo que tem alecrim na época da florada, o cheiro é de própolis. É muito interessante. Esses a 11%. Esse daqui é o aquoso a 11%. O aquoso não contém álcool, tá? Sem álcool, tá vendo em vermelhinho aqui? Sem álcool. Como que eles fazem para tirar o álcool? Eles destilam o álcool, tá? Coloca lá no equipamento que vai destilar, vai evaporar o álcool, vai sair o álcool. E eles completam com água para ficar novamente numa concentração de 11%, senão ficaria numa concentração bem maior porque o álcool evaporou. E aí então você tem um extrato de própolis aquoso, ele dá uma cor, uma coloração meio esbranquiçada, porque o própolis em reação com a água fica branco. Tá? Então, para quem não quer usar álcool, gestantes, para criança, quem teve já abstinência de álcool, não quer usar álcool de forma alguma, evangélicos, temos essa opção do extrato de própolis aquoso. Depois nós temos o própolis 70%, que não é 70%, tá? Não existe própolis 70% no mercado. Para você fazer esse própolis 70%, por que eles colocam 70%? Pelo que eu estudei, é porque eles usam 700 gramas de resina para 1 litro de álcool de cereais. Demora muito mais tempo para curtir, tá? O própolis, para chegar a esse produto aqui. Às vezes eu fico em falta dele, por quê? Porque demora mais tempo para curtir, para ele ficar numa concentração maior. Esse aqui ele tem 25% de própolis. Não dá para enxergar muito bem, mas está escrito aqui 25% de própolis extrato seco. Então qual é a vantagem desse produto? A vantagem é que se você precisa tomar 20 gotas desse, esse você toma 8 a 10 gotas, você vai ter o mesmo efeito.
o mesmo efeito. E sai mais, esse sai R$ 29,90, por exemplo, o outro sai R$ 18,90. Então, menos que o dobro, você leva mais que o dobro de eficácia para casa. É uma opção bem interessante. A gente vende muito própolis 70 aqui. Esse daqui tá R$ 14,90, porque eu compro uma quantidade muito grande. O pessoal são brothers, fazem um preço bem legal pra gente também. Então, é um produto que vale a pena ter em casa. Agora, para que usar própolis e como usar? Tá? O própolis você pode usar em casos de virose. Você pegou uma virose. Quando você pega uma virose, você tem que usar o própolis. A indicação é 1 gota para cada quilo, 3 vezes ao dia, quando está com virose. Com aquela gripe braba, essa é a quantidade indicada. Se a gripe não é tão brava, você pode usar aí 40 gotas 3 vezes ao dia, dependendo do seu peso. Mas essa indicação por peso é bem mais eficaz. Acabou esse processo de gripe e você quer só manter a imunidade, sugestão é você usar 20 gotas de própolis todos os dias. Pode ser 10 de manhã ou 10 no fim, e 10 no fim do dia, ou as 20 logo pela manhã, que te garantir uma boa imunidade durante o dia. Própolis também é muito usado em casos de cisto e miomas. Você pode usar 10 gotas em jejum todos os dias. Para a saúde feminina é muito interessante usar própolis com frequência, tá bom? Como bactericida também, por exemplo, micose no corpo, micose na unha, ele também é usado no auxílio para o tratamento. Em feridas, difícil cicatrização, que houve uma infecção, houve uma inflamação no local, ele é muito bem-vindo como bactericida, para matar as bactérias do local e ajudar na cicatrização também. Praticamente essas são as indicações mais principais do extrato de própolis, mas existem outras, mas essas são as mais principais. Eu espero poder ter te ajudado, né, a selecionar, a escolher um própolis de qualidade para estar consumindo e também na forma com que usar o própolis. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, saúde, paz e graça, e lembre-se, que na loja Paraíso da Saúde, que faz bem a gente tem. Forte abraço, até a próxima.